Fala galera, Bruno Pérez aqui e hoje a gente vai falar sobre formas de otimizar o tempo, tá? E vai além simplesmente só da gente falar aqui de renderização, mas é especialmente para você nesse canal que é focado em modelagem, em arquitetura, em renderização e nesse mundo do 3D. Então, essas dicas são ainda mais importantes para pessoas como da nossa área que têm sofrido tanto com falta de tempo, com pressão, com prazos apertados e coisas desse gênero. Então, antes da gente começar a falar de cada ponto, se você não é inscrito no canal, se inscreve, dá essa força para a gente aqui, ativa o sininho, porque a gente ainda está no começo. Os vídeos, se você pesquisar, muitas vezes não aparecem nas principais páginas, então dá essa força para a gente, dá uma mensagem de suporte, comenta aqui dúvidas, conteúdos que vocês gostariam e também acompanhe nas outras redes sociais. Os links estão aqui embaixo. Então bora para nossas formas de otimizar nosso tempo, nossa produtividade, envolvendo a vida geral e também que o mundo nosso da visualização arquitetônica, modelagem e renderização. Para começar, eu gostaria dessa número 1, que é uma das que eu mais gosto, é vocês pegarem o gosto por dizer não, tá? E eu tô falando para você virar um chato e falar não e ranzinza para tudo. Pelo contrário, mas eu tô falando para você saber respeitar, saber respeitar a sua sinceridade, de saber aquilo que vai te desgastar, de saber aquilo que não vale a pena e saber que não tem problema nenhum você negar coisas que não façam sentido para você. Então, um passo para dizer não a uma jornada anterior de autoconhecimento, de saber das suas capacidades, das suas limitações, daquilo que você merece, daquilo que não vale a pena. E isso só você pode fazer por ti. Seguindo nessa mesma lógica, eu diria para você saber utilizar seus princípios, seus valores, para você entrar em coisas que valham a pena para você. Porque uma das coisas que mais fazem que a gente perca tempo é topar coisas que não fazem sentido e coisas que são desgastantes para a gente, que a gente faça sem prazer nenhum. Seguindo seus princípios, seus valores e os seus planos a longo prazo, se aquilo que você está indo fazer vai de encontro com algo que vai estar nos seus planos de conquista a longo prazo, ou se for uma necessidade, a gente sabe quando topar. Se não for esse o caso, a gente sabe respeitar e seguir os nossos princípios e valores. Outro ponto que não é tão intuitivo, mas que vai fazer sentido quando você testar na prática ou você já experimentou, é saber quando você errou, quando você falhou e assumir esse erro, né? Ter esse toque de humildade para corrigir o mais rápido possível, não levar nada que esteja errado para frente pela barriga, porque as consequências tendem a ser piores, tendem a demandar mais tempo, com um desgaste de energia maior e com uma motivação ainda menor, o que vai levando tudo nesse efeito bola de neve catastrófico. Outro ponto é colocar algumas pouquíssimas prioridades no seu dia. Então, quando você acordar, você fala: eu tenho um monte de coisa para fazer. Você pode listar, etc. As coisas, mas você fala o que não pode fazer. O que são duas coisas que, se eu fizer apenas essa e o resto não der certo, vai ter valido a pena. Um ponto muito bacana, que depende da fase da vida a qual você encontra, é ter a oportunidade de delegar tarefas que não dizem respeito diretamente às suas demandas, às suas obrigações profissionais ou aquilo que você tem gosto e prazer. O que pode ser isso na prática? Pode ser o tempo das tarefas domésticas que você tem na casa, pode ser o tempo que você vai levar para cozinhar. Então tente filtrar ao máximo tudo aquilo que eu não sou essencial, tudo aquilo que poderia acontecer sem que seja eu mesmo, sem que seja você exatamente fazendo. Tem algo que alguém poderia fazer por você? Você tem condições de investir nisso para você, investir em tempo para você?
para você poder fazer aquilo que você mais gosta, que você tem mais habilidade, aquilo que vai te trazer mais rentabilidade. Agora, um lado um pouco mais prático no seu dia a dia. Eu começaria com você tendo um calendário, uma agenda, um local que você possa ver os deadlines, aquelas coisas que você tem de compromissos importantes marcados, de entregas marcadas, de reuniões marcadas, para você ter sempre esse radar para respeitar as suas responsabilidades e ter clareza do tempo fornecido que você deu para o negócio ou que o negócio exigiu para você se amoldar diante daquilo de uma forma realista, que respeite sua saúde, suas outras obrigações, seu momento de descanso, seu momento de lazer, seu momento com a família e, se for o caso, ter esse reajuste de datas, de prazos, respeitando aquilo que você tem condições físicas e psicológicas de entregar. Tendo essa agenda, esses deadlines, esses compromissos importantes ao longo dos meses, é importante que a gente tenha uma lista de afazeres do nosso dia a dia, que vão ter de mínimas coisas que a gente precisa estar fazendo, até etapas de projetos, de entregas, de fases que você tem que estar fazendo, de produtos que você tem que estar entregando, de trabalhos, de visitas que você tem que estar, né, se deslocando, calculando tudo isso. Então, você ter um mapa mental é muito importante, é muito interessante. Aliás, eu indico o Mind Master ou uma to-do list que você pode sincronizar no seu computador, no seu smartphone, no seu tablet, para você ter sempre em mão tudo aquilo que você tem ou deveria fazer, para você ir conferindo, fazendo um checklist. E diante dessa checklist, é muito legal se você conseguir estimar prazos ou durações generosas para cada tarefa, para você analisar se cabe no seu dia ou se já é um momento de reaver, reorganizar ou de remarcar alguns compromissos. Agora focando na escala mais micro, que é, né, dessa lista de tarefas que você teria aí para fazer, é muito importante, na verdade, é muito produtivo você se concentrar em fazer uma coisa de cada vez. Então, você já colocou essa tarefa, eu vou ter 1 hora e meia para fazer. Então, você vai fazer isso por 1 hora e meia. Você vai colocar um timer, você vai ter noção se você conseguiu terminar antes, se você demorou mais, ou se você já tem outro compromisso, você vai parar ali, continuar depois. Mas é importante você se concentrar um tempo muito específico, determinado, e ir calculando, ir descobrindo o quão preciso está suas estimativas no dia a dia, porque muitas vezes o que causa com as pessoas é ter uma expectativa, uma sensação que é possível fazer 10.000 coisas no mesmo dia e todo santo dia acaba se frustrando da mesma maneira, porque não dá tempo, porque é humanamente impossível, porque cada um tem seu tempo, tem sua velocidade. Outro ponto legal é colocar a hierarquia, a prioridade e organizar a ordem das suas tarefas. Então, talvez você fez uma checklist, um to-do list, não se prenda na ordem que você escreveu, rearranje, coloque prioridades, porque é importante você saber aquilo que demanda mais energia, aquilo que é mais desgastante, e você colocar nos momentos que você tem mais disposição, seja na hora que você acorda, depois do banho, depois do seu almoço, enfim. Sinta em você qual o momento que você acorda ou que você está no meio da tarde e fala: agora eu vou botar para quebrar, agora eu estou com disposição, vou fazer acontecer. Descubra esses momentos e coloque as tarefas mais longas, mais árduas, mais trabalhosas nesses momentos. E você vai ter um rendimento muito melhor. E as coisas mais tranquilinhas, ou as coisas que sejam mais prazerosas, talvez, em um momento que você talvez esteja uma em um momento que você talvez tenha uma taxa, uma margem de energia um pouco menor.
O último ponto aqui dessa lógica é subdividir tarefas longas, complexas, né, trabalhosas em subetapas, tá? Talvez você já ouviu muito falar disso, talvez pareça óbvio, mas talvez você não esteja colocando verdadeiramente em prática. Então, tarefas demasiadamente longas e difíceis jamais serão difíceis se distribuídas no tempo certo e em pequenas partes suficientemente fáceis. Então, a lógica disso é que nada é difícil se você subdividir em quantas partes forem necessárias para ter um produto fácil. Tá? Então, se você pensar, eu vai construir um estádio de futebol, fazendo uma analogia aqui na arquitetura, você vai explodir a cabeça de quantas coisas que você vai ter que fazer para construir um estádio de futebol. Então, essa lógica de subdividir em tantas pequenas partes que vão ser partes fáceis. Por exemplo, das 1000 tarefas que possas ter num estádio de futebol, você vai ter uma pequena tarefa que vai ser colocar cotas do vestiário, colocar cotas de uma cabine do vestiário. Então, diante da toda a dimensão, quando você subdivide em pequenas tarefas fáceis, você vai se motivando a completar uma por uma e você tem uma clareza, você se livra de todo risco de ansiedade, de tanta coisa que está por vir, porque você conseguiu colocar no papel ou na tela tudo aquilo que você tem para fazer e você vai estimando o tempo de cada coisinha e vai se organizando. Então, na verdade, a organização é um dos principais pilares para você estar otimizando o tempo aí na sua vida. Isso bate diretamente com a nossa vida de visualização arquitetônica, arquitetos, engenheiros, designers, que geralmente os prazos são apertados e você pode estar falhando por não saber estimar os prazos saudáveis para você. Lembrando sempre que você tiver condições de investir tudo aquilo que não for essencial na sua vida, inclusive na sua profissão, invista, né? Dê demanda, delegue tarefas. O seu carro-chefe é a criação, delegue tarefas para alguém fazer a parte técnica, a parte de orçamentos, a parte de apresentação e por aí vai. É, na vida além do trabalho também delegue tarefas para fazer comida, para cuidar da casa, contrate uma pessoa que possa estar te ajudando. Enfim, é mais ou menos essa lógica ao todo. E algumas dicas extras para você otimizar tempo. E talvez você já tenha pensado nelas, que é utilizar ferramentas apropriadas com as tecnologias que possam estar facilitando o seu trabalho, tá? Então aqui é meio óbvio, talvez seja um jabá meio óbvio, mas o Enscape é um dos melhores renderizadores do mercado e o renderizador mais rápido do mercado. Então, por exemplo, na nossa área, utilizar um software que faça com que o seu tempo seja reduzido em 100 vezes na renderização, reduza seu processo de criação em 50%, evite uma, duas, três revisões a mais, o quão lucrativo isso não é, o quanto de tempo isso não otimiza para você ser mais, para você ter mais para você ter mais possibilidades de fazer tantas outras coisas no seu dia, na sua vida e alavancar a sua carreira. Então fica essa reflexão aqui para vocês. Galera, mais uma vez, muito obrigado para você que chegou até aqui. Se esse vídeo valeu a pena para você, não deixe de curtir, ajuda a gente nisso. Se inscreve no canal, compartilha com os amigos. Siga a gente nas redes sociais. As redes sociais estão aqui embaixo. No Instagram posto bastante conteúdo curtinho, resumindo coisas que a gente fala também por aqui. E se você tiver interesse em se aprofundar ainda mais na renderização, no Enscape, na modelagem, entre em contato, siga nas redes sociais.
veja os nossos links de treinamentos que a gente tem aqui para fazer renders ultra realistas 100 vezes mais rápido. Um beijo no coração e até a próxima.